Sejam bem-vindos a este espaço de debate sobre o setor do calçado e marroquinaria, Calçar e Inovação, o podcast do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal. Neste episódio, vamos falar sobre a importância da liderança na era da Indústria 4.0 e do papel do líder na gestão da mudança. O progresso tecnológico e digital tem transformado todos os mercados, indústrias e serviços. Estas mudanças trouxeram novos desafios e adaptações para as empresas e para os seus líderes. Mudanças que vão muito para além da implementação de processos tecnológicos. Estas trazem uma nova abordagem de liderança que requer um ajuste ou mudança dos paradigmas existentes, passando pelo desenvolvimento e consolidação de determinadas competências. Para nos falar sobre estas mudanças e sobre o papel do líder neste processo, tenho comigo a Ana Rodrigues. Desde 2008, a Ana trabalha em projetos de desenvolvimento de competências e gestão estratégica de recursos humanos com empresas de referência nacional, nas mais diversas áreas de atividade e também em instituições do ensino superior. A Ana é doutorada em Ciências Empresariais e ao longo do seu doutoramento explorou a relação entre a inteligência emocional e congruência de valores. Concluiu em 2013 o mestrado em Gestão de Recursos Humanos pela EEG e em 2008 concluiu o mestrado em Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos pela mesma universidade, centrando a sua dissertação no estudo da confiança organizacional. Desde 2013, é também professora convidada do Departamento de Gestão da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. É psicóloga e colabora também com o Gabinete de Carreiras da mesma instituição. Obrigado, antes de mais, Ana, por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje connosco a partilhar a sua experiência e conhecimento nesta área. Lanço-lhe então a primeira questão. As mudanças proporcionadas pela tecnologia e a indústria 4.0 são um fator importante quando se fala em liderança. Que novas abordagens deve ter um líder na era da indústria 4.0? Ou seja, o que é que muda em termos de liderança e quais são os principais desafios que se colocam aos líderes nesta nova era digital? Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite do Centro Tecnológico do Calçado para estar aqui a partilhar um pouco daquilo que são as minhas reflexões sobre este tema da liderança nesta era da indústria 4.0 e gostava de começar por dizer que, na verdade, o que é este exercício da liderança, independentemente do contexto em que estejamos a falar. Já vou particularizar o contexto, mas no contexto geral, liderança é sobre um exercício de influência. É essencialmente um exercício de influência dirigido, orientado para resultados. No contexto da indústria 4.0, isso pode parecer mais agudo, ainda mais evidente. Mas, na verdade, aquilo que nós pretendemos de todos os líderes, qualquer que seja o contexto industrial ou qualquer que seja o contexto em que ele se insira do ponto de vista da história, é que o líder crie novos líderes, que seja um fator de desenvolvimento, ou que seja talvez o principal agente de desenvolvimento das pessoas com quem trabalha, da sua equipa. Portanto, atualmente, no contexto em que nós vivemos, torna-se ainda mais evidente a diferença entre um líder e um gestor. E porquê? Porque, na verdade, nós vivemos precisamente nesta indústria 4.0, nesta nova era, olhamos para o líder como uma figura inspiradora e em que é necessário, absolutamente fundamental, que ele tenha uma visão que conquista a adesão das outras pessoas, por oposição a uma abordagem mais formal, eventualmente mais focada na eficiência e até na obediência dos colaboradores. Portanto, quando olhamos para o líder, aquilo que nós pretendemos hoje mais do que nunca, ou aquilo que deve ser a preocupação central dos líderes hoje mais do que nunca, é ter uma abordagem que seja muito centrada nos valores, ou seja, que seja muito centrada naquilo que é a visão e aquilo que é de facto os novos valores das novas gerações, mas também das gerações que já colaboram, que já trabalham, que já estão inseridas no contexto organizacional, é absolutamente essencial para que o seu papel seja bem sucedido. Quando nós falamos então sobre aquilo que muda, eu diria que essencialmente o que muda é olhar para o exercício da liderança muito mais desta forma, como um exercício de influência, como um exercício de levar os outros a concretizar objetivos, a concretizar resultados, do que a distribuir um conjunto de procedimentos, ou um conjunto de regras, ou um conjunto de alinhamentos. Porquê? Precisamente por causa dos seus principais desafios nesta era, que são, em primeiro lugar, o contexto muito marcado pelo trabalho à distância, e portanto é absolutamente essencial que o líder seja capaz de levar os outros, independentemente do local onde se encontrem,
a desenvolver um trabalho de forma motivada e de forma integrada com os demais colegas da equipa, independentemente da zona geográfica a partir da qual estejam a trabalhar. E em segundo lugar, talvez o principal desafio, ou aquele que eu considero também um dos principais desafios, é precisamente a gestão da cultura. Porquê? Porque em todas as organizações existe uma cultura que é necessária manter. O líder tem um papel absolutamente crucial, é o primeiro gerador de cultura dentro de uma equipa de trabalho, e quando a equipa está de alguma forma distribuída por várias geografias ou simplesmente está a trabalhar à distância, não por várias geografias no mundo, mas a partir de vários pontos à distância, e temos menos momentos em que toda a equipa está reunida fisicamente, presente no mesmo local, a gestão da cultura representa um desafio. Portanto, é necessário reforçar, trabalhar, comunicar muito bem quais são os valores, quais são os comportamentos, quais são os procedimentos que são necessários ou desejáveis para que esses mesmos resultados que são determinados pela organização e que o líder pretende alcançar, se alcancem efetivamente. Ana, qual é o papel que o líder tem na implementação desta mudança? Ora bom, eu reforçaria duas ideias, essencialmente. A primeira, um pouco da resposta à primeira pergunta, que tem relação com o facto de o líder ser um visionário, ser alguém que tem como principal missão desenvolver outras pessoas, mas antes de desenvolver outras pessoas é mesmo fundamental que ele também se desenvolva a si, que seja capaz de capacitar os outros, mas também de se capacitar a si. E, portanto, é importante que o líder faça alguma reflexão sobre as competências que aspira a ver na sua equipa, que aspira a ver a partir deste contexto de mudança. Portanto, o que é que, na sua visão, se projeta que é o necessário do ponto de vista das competências da equipa para dar resposta aos desafios vindouros. E, nesta ótica, algumas delas nós podemos apontar como competências de base. Quando eu digo competências de base necessárias a serem desenvolvidas, falo, por exemplo, da disponibilidade para aprender continuamente. Portanto, uma equipa que, num contexto de mudança, tenha sérias resistências à aprendizagem contínua ou à melhoria contínua, representa naturalmente um desafio acrescido, para não lhe chamar uma dificuldade acrescida, para o crescimento e para o desenvolvimento e para a implementação desta mudança. E continuaria a iniciativa, a autonomia, a capacidade para resolver problemas, e cada vez mais problemas de maior complexidade, que são cada vez mais transdisciplinares, multidisciplinares. Portanto, este conjunto de competências faz sentido ser refletido e ser trabalhado pelo líder na implementação da mudança, a par daquilo que espera do ponto de vista daquilo que é a sua visão e do ponto de vista daquilo que é a cultura que, novamente, ele pretende desenvolver. Então, estamos a falar de uma cultura em que a inovação é essencial. Então, se a inovação é essencial, como é que as competências se alinham com este desejo de inovação? Se é fundamental que haja essa inovação, essa criatividade, e, por exemplo, eu posso diagnosticar que tenho uma equipa ou que vivo num contexto em que existe uma extrema aversão ao risco ou ao erro, então, novamente, eu preciso trabalhar essa cultura, ou seja, preciso trabalhar estes aspectos, diria, mais holísticos, do ponto de vista daquilo que é o que todos acreditam que é desejável, o que é importante manter, para se alcançar um resultado que é naturalmente alterável ou que está em alteração em função desta mudança de paradigma que vivemos. Na linha do que falou sobre mudança, Ana, é comum, e em especial por parte dos colaboradores mais antigos, que haja alguma resistência a esta mudança. Como é que pode um líder lidar com isto? Ora bom, o início de reflexão, ou talvez um início de reflexão importante sobre resistência à mudança, tem que ver com o facto de forma transversal, e portanto eu gostaria de reforçar de forma transversal, ou seja, para a maioria das pessoas, esmagadora maioria, existe sempre este fenómeno que nós chamamos de resistência à mudança. E portanto, enfim, acredito que para alguns possa identificá-lo num determinado perfil de colaboradores, que outros empresários ou que outros líderes identifiquem noutro perfil de colaboradores, porém este é um fenómeno transversal. Diríamos que tendemos, na grande maioria, a resistir às mudanças, àquilo que nós chamamos das saídas da zona de conforto. Portanto, embora de facto nós possamos reconhecer
que as saídas da zona de conforto são aquelas que representam maiores oportunidades de crescimento e desenvolvimento, é fundamental que o líder esteja capaz de reconhecer e de identificar quando é que os seus colaboradores, quando é que as pessoas com quem trabalha estão a atravessar esse fenómeno, ou seja, estão a experimentar resistência à mudança, estão a experimentar saídas da sua zona de conforto e por essa razão estão em modo de resistência. Então, diria que para o líder é absolutamente essencial estar atento a quando está a acontecer e que ferramentas tem ele ao seu dispor para lidar com esse fenómeno. Por um lado, a comunicação, grande ferramenta, nós dentro da área da gestão de recursos humanos chamamos à comunicação o sistema circulatório da organização, portanto, pela comunicação é por onde nós temos o maior veículo, a melhor forma de alcançar os nossos resultados e de alterar comportamentos e de alterar atitudes, e por outro lado, trabalhar em simultâneo aquilo que é a motivação das pessoas precisamente para agarrar esse período de travessia, que é a saída da zona de conforto, até alcançar o resultado que é a área de desenvolvimento e de crescimento que se pretende alcançar. Portanto, como é que nós devemos fazer? Como é que o líder pode trabalhar estes aspectos? De uma forma muito integrada, portanto, olhando para aquilo que são as práticas de gestão de pessoas que já estão dentro da organização, portanto, o que é que, de facto, do ponto de vista, por exemplo, da formação e do desenvolvimento, que tipo de programas estão em curso que sejam facilitadores de as pessoas alcançarem maior segurança, maior autonomia, maior capacidade para, de facto, lidar com a mudança e serem capazes de mais rapidamente ultrapassar essa fase de desconforto que resulta da mudança. E, por outro lado, conhecer essas pessoas de tal forma que seja possível para ele, por via da comunicação, não só, motivá-las para essa mudança, acompanhá-las, disponibilizar-se para, com os seus colaboradores, desenvolver as competências necessárias, a segurança necessária, a autonomia necessária para que essas mudanças sejam de facto operadas de uma forma mais satisfatória ou pelo menos menos notória para a equipa, para a produtividade, para os resultados que se pretendem. Agora que abordamos aqui algumas componentes que um líder deve ter e deve desempenhar no seu dia-a-dia, eu colocava-lhe a questão relacionada com as competências-chave de um líder. Ou seja, quais são as competências que um líder deve ter e como é que isto pode alterar consoante a implementação das novas tecnologias? Eu diria que esta é uma ótima pergunta. Diria que é uma ótima pergunta porque, na prática, nós não alteramos o conteúdo da função, daquilo que é a missão do líder, mas claramente alteramos a forma pelo contexto e, portanto, pelo facto de assistirmos a mudanças tecnológicas e a esta integração da tecnologia de uma forma agora diferente no dia-a-dia, na rotina das organizações, a forma altera-se, mas de facto o conteúdo não se altera. Então, que competências são chave para um líder ser bem-sucedido no seu trabalho? Em primeiro lugar, eu costumo apresentá-lo como quase um primeiro mandamento, autoconhecimento. Então, primeira reflexão sobre que é o próprio líder que tem que fazer sobre si, que é quais são as minhas forças, quais são as minhas limitações. Então, muito associado àquilo que nós designamos de inteligência emocional, que foi um tema que eu também trabalhei, ao longo destes últimos anos, mas de facto este é um ponto essencial, crucial para uma boa liderança. É o próprio líder se conhecer, perceber ele próprio em que áreas é que tem que se desenvolver para ser mais capaz de levar os outros no sentido que pretende. Segundo grande pressuposto fundamental para um líder bem-sucedido é ter uma visão clara de para onde pretende ir. E, de facto, depois ser consistente do ponto de vista das suas tomadas de decisão com essa mesma visão. Consistente nas decisões que toma, consistente nas opções, consistente na comunicação, na forma como comunica essa visão, na forma como partilha esses valores, na forma como todos os dias trabalha e cria cultura dentro da organização para alcançar esses resultados. Em terceiro lugar, e já referi, ter bem desenvolvida a sua comunicação, as suas competências de comunicação. Portanto, fundamental perceber que comunicar é de facto a arte de sermos bem entendidos e, portanto, para esse
para esse objetivo da comunicação ser atingido, é fundamental que o líder tenha para si também muito claro o que é que pretende de cada um e o que é que pretende do coletivo. Se for pouco claro para si, ficará seguramente pouco claro para a equipa. Portanto, é muito importante que, num contexto em que a questão da distância se coloca e a questão da tecnologia se coloca de uma forma mais evidente, e que cria naturalmente outros desafios do ponto de vista daquilo que podem ser alterações, modificações nas interpretações que são feitas das mensagens, ou simplesmente a partir daquilo que é a cultura de cada pessoa ou aquilo que é o entendimento de cada um, resultarem daí maiores mal-entendidos ou mais dificuldade em compreender exatamente o que é que se está a querer dizer. O líder tem que reforçar e estar muito ciente de que a comunicação é o veículo por excelência e que é fundamental estar atento a ele e investir nele o mais possível para que essa comunicação seja eficaz. E eu apontaria ainda duas últimas, ou seja, dois aspectos ainda essenciais do ponto de vista do que são as competências-chave do líder. Naturalmente o relacionamento interpessoal, ou seja, manter boas relações. Isso não significa naturalmente sermos amigos das pessoas com quem nós colaboramos, mas é essencial que exista uma relação de respeito mútuo, de espírito de colaboração, de espírito de entreajuda, de tal forma que, enfim, consigamos superar os obstáculos e os desafios, dando o extra mile, como costumamos chamar, sempre que, enfim, o trabalho o exigir, e uma forte capacidade de planeamento e organização, portanto, uma boa definição de prioridades, para ser capaz também de transmitir essas mesmas prioridades e transmitir aquilo que é de facto importante para a organização a cada um dos membros das pessoas com quem trabalha. Portanto, eu resumiria apenas dizendo que todas as competências, que obviamente não são apenas estas que mencionei, mas muitas outras, todas as competências que são pontos fortes ou que são mais-valias que o líder possa trazer para a organização, serão naturalmente chave para o seu sucesso. Hoje nós partilhamos muito, falamos muito, está muito em voga aquilo que é a chamada liderança autêntica e, portanto, liderança autêntica significa que o líder é o líder, não é igual a ninguém, não é uma máquina, não é para reproduzir ou repetir aquilo que alguém diz que ele tem que fazer, ele tem que ser ele, porém, ciente de que as suas competências bem desenvolvidas são fonte de inspiração, de desenvolvimento para as pessoas com quem trabalha, e nesse espectro selecionei aqui algumas que me parecem que são as mais fundamentais para lidar com esta mudança que agora assistimos, desta nova era. Todos os dias assistimos a alterações no mercado de trabalho, ou seja, quase diariamente os quadros das empresas sofrem alterações. Como é que pode um líder lidar eficazmente com as entradas das novas gerações de colaboradores numa empresa ou numa indústria? Muito bem, então a questão das novas gerações, que é uma questão que ao longo dos últimos anos tem vindo a ser muito explorada, muito estudada, muito discutida relativamente àquilo que é a vida organizacional, qualquer que seja a área, a esfera ou a matéria de que estejamos a falar. E, portanto, falando em particular naquilo que é a área da gestão de pessoas, ela tem representado, do ponto de vista da investigação e do ponto de vista da prática, um grande desafio. Porém, parece-nos que não há outro caminho. Quando digo não há outro caminho, significa que, havendo outras práticas que se podem desenvolver e que podem acomodar melhor estas diferenças, mas no essencial a primeira mensagem é que temos que conhecer estas novas gerações. Portanto, quando eu digo conhecer estas novas gerações, é conhecer sem julgamento, não é comparar, dizer esta geração é melhor ou é pior que aquela. Todas as gerações têm as suas potencialidades, todas as gerações têm os seus aspectos positivos, têm algo a agregar às organizações e é absolutamente fundamental que no contexto da liderança, ou seja, quem exerce esse papel, estar ciente e estar disponível para conhecer essas novas exigências, esses novos valores, essa nova forma de olhar para o contexto laboral, essa nova forma de procurar a realização pessoal em que a realização profissional está incluída, mas de facto
aquilo que os estudos têm apontado tem sido para uma forma diferente de encarar a realização pessoal, e o espaço que a carreira ocupa nessa realização pessoal é diferente de geração a geração. Portanto, o primeiro princípio será conhecer, acolher, estar disponível para aceitar também essa mudança, que é em si uma mudança, e por outro lado, criar espaço para essa adaptação. E quando nós dizemos adaptação, é uma adaptação recíproca, naturalmente uma adaptação das novas gerações ao contexto, à organização que é, aos valores, à cultura que a organização já tem, mas também uma adaptação da própria organização a essas gerações, a esses novos valores, a essa nova forma de estar dentro da organização. Isso não significa desrespeitar, esquecer ou negligenciar o que é a gestão da cultura da organização, mantém-se. Então, o que queremos dizer é a cultura é sempre a cultura, é necessário refletir sobre a cultura que está a ser criada, é necessário fazer alterações nessa cultura para acomodar estas mudanças. Então, tem que se operar nesse sentido e, novamente digo, comunicar é absolutamente essencial. Ou seja, que valores então são novos agora? A partir de agora, o que é que nós esperamos da equipa? Não importa quem compõe a equipa, se são antigos colaboradores, são os novos que estão a chegar, se são de todas as faixas etárias e com interesses diversos. E depois, em segundo lugar, diria que, mesmo do ponto de vista da gestão de recursos humanos, mais colocando isto numa perspectiva mais administrativa, mais procedimental, olhar para estes novos modelos de trabalho flexíveis, olhar para aquilo que é também a gestão de carreiras e a forma como nós então vamos gerir carreiras contemplando estes novos valores e contemplando aqueles que são os que já conhecemos, das pessoas que já estão dentro das organizações, e com isto concluo dizendo que não há uma resposta correta, ou seja, não há a melhor resposta, não há uma receita para que resulte, há uma análise daquilo que é o contexto, a estratégia, o objetivo, a missão que cada organização traça para si, de que forma as antigas e as novas gerações se acomodam nessa estratégia, nessa missão, nessa visão, nesse conjunto de objetivos, e de que forma a própria gestão de pessoas e o líder podem ser facilitadores para alcançar esses resultados. E é esta a receita, digamos, ou seja, são estes os passos essenciais para sermos bem-sucedidos nesta inclusão de diferença, de diversidade, não apenas pelas novas gerações em si, mas pela diversidade globalmente, não é? Portanto, podemos ter pessoas de outras nacionalidades, com outras origens, de outras etnias, com outro tipo de interesses, e portanto é como acomodamos a diversidade dentro da organização, e isso pode trazer algumas exigências, mas no essencial conhecer, adaptar e usar, digamos que a gestão diária para alinhar com esses mesmos objetivos é o ponto de honra para o sucesso. Como é que um líder pode influenciar ou motivar as equipas para a adoção de novas práticas? Pois então, diria que de uma forma global apontaria aqui alguns cenários ou alguns caminhos possíveis. Em primeiro lugar, algo que há muitos anos dizemos e que continua a fazer sentido para a maioria, que é dando exemplo. Portanto, em primeiro lugar apontaria para o líder, ou seja, corresponsabilizando o líder neste processo de influenciar e de motivar, como alguém que dá o exemplo e que é o primeiro, é o próprio, que começa por adotar as novas práticas e por experimentar as novas práticas e por partilhar a experiência a partir dessas novas práticas de trabalho, e que vai lidando também com as dificuldades, vai superando as limitações do próprio contexto, e que dessa forma vai aprendendo e multiplicando a sua experiência com a equipa. E, em segundo lugar, a adoção daquilo que são, no fundo, novas estratégias de desenvolvimento e de formação, mas, em essencial, nós chamamos na gestão de recursos humanos de desenvolvimento. Porquê desenvolvimento? E faço aqui uma reflexão ou um parêntese importante, porque normalmente nós, quando trabalhamos formação, o que pretendemos é resolver questões de desempenho já existentes, portanto, e quando existe uma lacuna entre aquilo que era o desempenho desejado atual, ou o desempenho atual desejado e o desempenho ideal
neste preciso momento, nós procuramos resolver essa lacuna, esse gap, usando a estratégia de formação como prática de gestão de recursos humanos. Quando aquilo que estamos a procurar fazer é olhar para o nosso perfil atual e aquilo que é o perfil desejado no futuro, aquilo que nós devemos fazer é proporcionar chamados processos de desenvolvimento. E alguns dos processos de desenvolvimento, ou seja, algumas das práticas de desenvolvimento que podem ser usadas e que são facilitadores para os líderes, ou seja, que representam instrumentos para o líder poder motivar as pessoas, influenciar as pessoas, é por um lado o coaching, ou seja, na verdade é uma prática de treino que tem como objetivo e visa essencialmente orientar as pessoas para esse alcance de objetivos, portanto analisar qual é a realidade atual, analisar quais são os objetivos, apontar caminhos, identificar soluções, ou ser alguém que ajuda a identificar soluções e que coloca, motiva e que tem a capacidade de levar os outros à ação, e portanto essa é uma forma. E depois existe ainda uma outra que é o mentoring, que é a mentoria, na verdade, que é a partir da partilha de experiência de alguém mais experiente com alguém que é menos experiente numa determinada área, poder existir precisamente esse quase patrocínio de carreira, ou seja, alguém mais experiente na área que é pretendida ou que se pretende trabalhar, que partilha a sua experiência de forma informal com aquilo que nós chamamos do aprendiz, ou mentee, ou mentorado, que não tem que ser necessariamente a pessoa mais jovem, é simplesmente a pessoa que para aquela área acaba por necessitar de maior acompanhamento ou de um acompanhamento mais próximo nessa área. Portanto, como é que o líder pode influenciar ou que instrumentos tem ele ao seu dispor para realmente criar mais agilidade na adoção de novas práticas? Por um lado, ele próprio adotar as práticas e, por outro lado, refletir sobre o que podem ser estratégias de desenvolvimento, que obviamente não decorrem ou que não apresentam resultados de um dia para o outro. Portanto, é importante ainda fazer esta ressalva. Tipicamente são processos mais prolongados no tempo, que levam as pessoas a um processo de aprendizagem muito sustentado, profundo, muito enriquecedor. Tipicamente o feedback é muito positivo, porém mais prolongado no tempo, que leva alguns meses até que de facto essa aquisição, no fundo, essa assimilação das novas práticas seja feita de uma forma mais sustentada e mais sólida, comportamentalmente falando, por parte dos indivíduos. Já abordámos aqui algumas questões sobre a liderança à distância. Que preocupações deve ter o líder na gestão das pessoas à distância? Então, começo por fazer uma reflexão sobre aquilo que é uma expressão desta pergunta, que é gestão de pessoas. Gestão de pessoas é essencialmente composta por dois grandes vetores. O primeiro vetor, comportamento organizacional, e o segundo, as práticas de gestão de recursos humanos. Então, quando olhamos para o primeiro, e ao longo desta nossa conversa já abordámos a importância da comunicação, da liderança, do stress ocupacional, do trabalho em equipa, da inteligência emocional. Essas componentes são aquilo que, de alguma forma, é determinante para estabelecer como os indivíduos se comportam e como eles, de facto, desenvolvem o seu comportamento diário no contexto organizacional, que é essencial para o líder ter em consideração na sua atuação. Porém, ela deve andar de mão dada ou deve andar a acompanhar aquilo que são as práticas. E, portanto, quando nós olhamos para as práticas, estamos a falar de análise e descrição de funções, recrutamento e seleção, formação e desenvolvimento, acolhimento e socialização, gestão de recompensas, gestão de carreira e, eventualmente, até de uma forma mais polémica, mas é um facto, faz parte das práticas de gestão de recursos humanos, as próprias saídas, portanto, o despedimento, colocar alguém fora da organização ou, por sua iniciativa, o colaborador poder abandonar a organização. Então, para nós termos sucesso na gestão de pessoas à distância, ou para que o líder seja bem sucedido na gestão de pessoas à distância, é fundamental que encontre em ambos raízes fortes. Portanto, as práticas organizacionais poderão ter que ser revistas. Portanto, quando falamos de práticas, falamos agora eu quero recrutar uma nova pessoa para a minha equipa, ou vou recrutar uma pessoa para a organização. Que pessoa? Que valores quero que esta pessoa demonstre?
qual é o seu perfil técnico, que competências, conhecimentos ela já deve ter adquiridos e desenvolvidos para desempenhar bem a sua função. Não para apenas aquilo que é o nosso desafio de hoje, mas para o nosso desafio futuro, a nossa visão. Então, estas práticas são essenciais para que, se eu sei que o meu contexto é, por exemplo, de trabalho à distância, quais são as competências que eu necessito que a minha equipa revele, demonstre, para, à distância, desenvolver bem o trabalho que é pretendido que seja desenvolvido. Portanto, as duas andam de mão dada porque, de alguma forma, o comportamento tem que ser refletido nas práticas e as práticas têm que acompanhar ou têm que também estar, de alguma forma, alinhadas com as competências que são desejadas. Porque, por hipótese, eu estou a desenvolver um processo de acolhimento ou um processo de desenvolvimento que é absolutamente essencial e crucial para o sucesso da minha organização, que pretende desenvolver junto das pessoas da organização a sua capacidade de inovação e criatividade, e o próprio líder, na sua prática diária, é alguém que, quando há erro ou quando há uma falha, reage muito negativamente ou tem uma atitude muito penalizadora para com a sua equipa. Então, não combinam, porque eu estou à procura de perfis inovadores e criativos, mas, de facto, do ponto de vista do comportamento, isso não está a ser valorizado, não está a ser validado. Portanto, nós sabemos que para termos sucesso, provavelmente vamos ter que errar, e para que o processo seja, de facto, inovador, criativo, tem que haver margem para haver falhas, para haver erros, por exemplo. Portanto, as duas têm que ser integradas, ou seja, as duas devem ser analisadas de uma forma estratégica, de uma forma integrada, de tal maneira que contribua para o sucesso da organização como um todo, nunca olhando para a gestão de pessoas como se fosse uma pasta isolada de todas as outras pastas. Portanto, olho para a pasta da gestão de recursos humanos e percebo como ela se integra ou como ela afeta e é afetada, por exemplo, pela pasta da gestão financeira. Então, eu tenho que analisar as competências que eu procuro, aquilo que é necessário, olhando para quais são as práticas, por exemplo, de recompensa, de tal maneira que a minha pasta de gestão financeira não fique comprometida. Então, o sucesso passará por, de facto, olharmos para a gestão de recursos humanos, para a gestão de pessoas, como foi mencionado na pergunta, de uma forma integrada, de uma forma estratégica, não de uma forma isolada e muito menos de uma forma ad hoc, que é resolver problemas quando eles já estão a acontecer. Portanto, claramente é necessário uma atitude mais proativa e mais reflexiva ou mais antecipatória sobre aquilo que nós queremos das pessoas e como é que as vamos guiar ou orientar no sentido dos nossos objetivos. Por fim, gostava de fazer aqui uma brincadeira final para terminarmos esta conversa com algumas perguntas de escolha rápida. A Ana aceita o desafio? Vamos lá então. Gestor ou líder? Líder. Gerir trabalho ou gerir pessoas? Gerir pessoas. Controlar ou confiar? Confiar cada vez mais. Obediência ou adesão? Adesão. Informal ou formal? Cada vez mais informal. Visionário ou procedimental? Visionário. Apaixonantemente visionário. Racional ou autêntico? Autenticidade, acima de tudo. Primeiro, ser autêntico. E por fim, criativo ou calculista? Criativo, sem dúvida. É isso que o mundo nos pede. Esta nova era exige de nós essa criatividade e, portanto, criatividade antes de calculismo, claramente. Muito obrigado, Ana. Depois deste momento de reflexão, resta-me agradecer este bocadinho que esteve aqui connosco. Para nós foi um prazer podermos discutir estes temas e abraçar também um bocadinho dos seus conhecimentos e da sua experiência nesta área. Tenho a certeza que foi bastante produtivo para quem nos escutou do outro lado também. Podemos concluir aqui que as pessoas não precisam de gostar de si, mas como líder, precisa que elas gostem de trabalhar consigo. Posto isto, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenha sido do vosso agrado. Na próxima semana, terminamos este ciclo de podcasts com um episódio sobre CAI, CAD, CAM na indústria 4.0, uma maior aproximação ao cliente. Espero contar consigo desse lado. Este podcast realizou-se no âmbito do projeto FIT-IN 4.0, que visa a adaptação dos locais de trabalho para darem resposta à era digital no setor do calçado na Europa. É financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus+.